Olha, O Lugar Silencioso me fez pensar uma coisa que eu nunca pensei que eu fosse pensar na vida. O que, Camila? Só quem assistiu o filme vai entender, mas eu nunca quis tanto a MC Melody do meu lado. Sejam bem-vindos, cinéfilos de plantão, a mais um TV Imaginando. E o filme da semana é o suspense Um Lugar Silencioso, que não só é estrelado pelo John Krasinski, mas é também a estreia dele na direção. Ao lado da esposa dele, na vida real, a atriz Emily Blunt, que também compõe o elenco. E aqui a gente acompanha uma família que vive em meio a uma invasão alienígena, onde os alienígenas perseguem qualquer coisa que faça som. Então a gente acompanha o cotidiano dessa família que tem que viver no absoluto silêncio se eles quiserem sobreviver. Não, cara, realmente surpreende, assim, pra primeira vez de um cara, assim, dirigindo um filme. Tipo assim, com os elementos que ele teve que fazer aqui, né, de não falar, de usar a linguagem de sinais e tal, né? Pois é, tipo, o silêncio é praticamente um personagem-chave do filme e ele sabe incorporar muito bem, porque é design de som, trilha sonora, mínima possível e a performance dos atores, isso tudo ajuda a compor uma atmosfera calma e tensa ao mesmo tempo, porque como a gente falou, silêncio é primordial para a sobrevivência desses personagens. E o John Krasinski me impressionou, não só por saber usar esses elementos, mas o cara tem um ótimo olho para direção e principalmente uma ótima mão para terror. Assim, o filme não é bem um terror, é mais um suspense, mas ele sabe botar você num estado em que você vai ficar agarrado na sua cadeira. Não, assim, tipo assim, o silêncio, ele é um personagem do filme, praticamente, né? Mas ao mesmo tempo você tá sempre distraído com o que você tá ouvindo, né? Assim, ele tem uma construção muito legal, tanto de trilha sonora quanto de, tipo assim, as coisas, né? Os pequenos barulhos e tal, muito parecido até com o filme que saiu no ano passado, A Cura, que ele tinha um trabalho auditivo muito bem feito, assim. E assim, o filme ele começa meio lento, porque assim, a primeira coisa que o Krasinski tá interessado em mostrar pra gente é fazer com que a gente mergulhe no cotidiano dessa família. Então a gente acompanha o dia a dia deles, a gente vê o que são esses elementos necessários que eles têm para sobreviver. Tipo, eles criam um caminho de areia para fazer o mínimo de barulho possível enquanto andam, eles se comunicam por linguagem de sinais, eles têm um código de cores, de luzes que eles usam para se comunicar quando eles estão longe. Então assim, a princípio é isso, é você mergulhar e conhecer essa família e como eles sobrevivem, qual é o mundo deles. E aí a gente entra, meu Deus, assim, o filme a partir de um determinado momento não há respiro, porque é tensão até o final. Não, como você falou, né? O filme assim começa explicando e ele tem uma introdução assim, você consegue separar assim do filme quais são as regras desse mundo, né? Ele separa bem assim até você ver o título do filme. E tem uma coisa também que me surpreendeu, que tipo assim, ele é um filme que trabalha muito bem o suspense e tal, e tem uma hora realmente que não para, mas ele não tem esse lance de, tipo assim, não mostrar o monstro, sabe, assim, logo no começo do filme ele desmistifica isso de um jeito bem legal até, mas ele segura, assim, você vai descobrindo melhor o que é aquela ameaça, tá? Assim, é bacana mesmo, porque o filme vai apresentando elementos e coisas desse monstro pouco a pouco, até ele realmente você vê ele na sua forma total. Então, ele faz um bom trabalho assim, não fica, meio como tubarão, tipo, você não precisa ver a criatura o tempo todo, você sabe que ela tá ali, você tem uma ideia de como ela se parece, e aquilo vai te criando suspense até que você realmente vê e entende como ela funciona. Vamos falar dos nossos atores, né? Um elenco mínimo. Só o John Krasinski, a Emily Blunt e os atores mirins que interpretam os filhos deles. Eu vou começar falando da Emily Blunt, porque, assim, eu já sempre achei ela uma atriz fenomenal, e aqui a gente falou, o diálogo é mínimo, e a mulher consegue passar uma emoção de... Assim, uma coisa que o filme faz, e ela principalmente faz muito bem, é como você se sente frustrado ao longo do filme em não poder fazer barulho. Você não pode fazer barulho de raiva, você não pode fazer barulho nem se você estiver triste, nem se você estiver com dor. E principalmente a personagem da Emily Blunt, eu acho que isso fica melhor captado. Não, tem até um momento assim que
que não é com ela em relação a você poder falar, mas realmente ela que mais carrega essa responsabilidade de não falar e tem um momento lá que leva a isso, né? Que ela tem que gritar, digamos assim, e é muito legal, cara. Não, John Krasinski também tá muito bem. Ele não é só o pai, marido, ele é o protetor da família, ele cria os sistemas que são necessários para manter a família viva. Eles estão passando por uma situação difícil, não só pela invasão em si, mas um evento que aconteceu entre eles. E o Krasinski, ele passa essa sensação de pai mesmo. Assim, é bem bacana, ele tem umas cenas separadas que são com os filhos. Você tem a doçura dessas cenas, você tem a cena dele com a personagem da esposa também. Então você capta essas diferentes facetas do personagem, mas acima de tudo, como protetor, e o Krasinski tá muito bem. Não, é assim, eles estabelecem isso logo de cara, que ele é o cara bem protetor e tal. E você entende que é uma família ali, né? Pai, mãe e etc. Só que eu esperava que a responsabilidade dele fosse virar outra coisa. Tipo assim, mas ele continua sendo realmente o pai, assim, que ama aquelas pessoas e tal. Eu achei que ia ter uma virada mais sobre responsabilidade dele de ter que passar, de ter que cuidar daquelas pessoas. Eu achei que ia ter um peso diferente disso, assim. Eu achei que ia ter um momento que ele ia ter uma raiva, assim. Só que isso vem de outra forma, assim. Eu achei que o personagem dele foi virando de uma forma que eu não esperava. Os atores mirins também estão muito bem. A gente tem uma delas até que é realmente deficiente, né? Deficiente auditiva. E, assim, essas crianças fizeram um bom trabalho em passar, principalmente, eu acho que principalmente o garotinho. Assim, na verdade, a gente tem duas personagens bem diferentes, que é a filha. Ela tá tentando se provar, ela tá tentando mostrar que, apesar da deficiência dela, ela não é alguém que precisa de alguém que cuide dela o tempo todo. Ela quer mostrar que ela é autossuficiente. E o filho ainda tá nessa jornada tipo de aprender a ser um protetor da família, mas ainda lutando contra o medo desse mundo em que eles vivem. Agora, pontos negativos. Tem algum que você queira mencionar? Não, assim, a única coisa que eu fiquei incomodado, por exemplo, eu acho que não é bom ver o trailer, assim. Eu acho que estraga um pouco o começo do filme, assim. Eu acho que você já meio que sabe o que é que vai acontecer, assim, você já tá sendo apresentado, você tem foreshadowing de coisas que tem no trailer, assim, então você quebra um pouco. Eu não diria que o trailer tem muitos spoilers, mas ele com certeza vai estragar um momento ou dois do filme. Então, assim... Não, apesar de que a gente tá falando de algo que é no começo do filme. Mas, assim, seria melhor que você não soubesse, sabe? Eu acho que outra coisa também que me incomodou um pouco é que, assim, o filme, pra mim, ele inesperadamente não para. Tipo assim, tem uma hora que ele vai tirando o seu fôlego. Tipo assim, você vai querendo ter um momento de alívio com aqueles personagens, e quando você acha que o filme vai dar uma pausa, aí não, aí ele coloca outra. Aí é uma questão de ponto de vista, porque eu particularmente achei isso ótimo. Como eu falei, tem um momento em que a tensão não para até o final do filme, você vai ficar... Não, mas não é que eu achei ruim, sabe? Eu só achei assim, isso talvez fosse virar um problema, mas até chegar ao final mudou, assim, a minha visão. Eu achei que ficou bem construído, assim. Talvez tenha algum momento ali que esteja mal montado, que um personagem demora demais pra chegar ali, aqui, assim, sabe? Mas, tirando isso... Qual a tua nota, Gil? Vixe, cara, assim, eu tenho que falar que o final do filme me surpreendeu bastante. Eu acho que, como que ele termina de um jeito diferente, muito diferente de como ele começa, né? Ele tem uma inversão de toda aquela situação estabelecida no universo, né? Apesar de você ter poucas locações, assim, né? Ele trabalha muito bem aquelas locações, mas ao mesmo tempo você consegue perceber que tem uma diferença de como você tá vendo aqueles personagens ali, do começo do filme pro final. E aquele final me surpreendeu bastante, assim, me lembrou até um pouco Exterminador do Futuro, assim. Qual a tua nota? Vixe, é 8. 8, achei muito bom. Eu vou dar 8,5. Olha, pra uma estreia na direção, principalmente com um gênero que é tão difícil e específico como suspense e terror, o John Krasinski fez um excelente trabalho.
Algumas pessoas podem achar esse filme um pouco lento. Eu acho que não, assim, vejo o silêncio como uma parte integral, como um personagem-chave desse filme. E, assim, é uma história simples, é uma história pequena, mas muito bem dirigida e atuada, e com certeza eu recomendo. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de curtir e de deixar aqui nos comentários o que você achou de Um Lugar Silencioso, se você já teve a oportunidade de conferir. Não se esqueçam de se inscrever no canal para continuar nos acompanhando e de nos acompanhar nas nossas redes sociais e, é claro, cinemaginando.com para mais notícias, matérias e curiosidades do sétima arte. Tchau, tchau!